Então hoje vamos falar sobre o pecado, a libertação sobre o pecado. E não tem como falar sobre a libertação do pecado a não ser por onde começou. E a gente vai ver que a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor cria o homem, cria a mulher. E lá no princípio não tinha dor. Lá eles tinham a presença, falava face a face com o Senhor tinha preparado tudo para eles. E ao virar do dia, sempre ao tardecer, o Senhor descia, falava com eles. Mas um certo dia, a mulher estava no campo e o Senhor já tinha falado para ela não comer do fruto. E ali o Senhor falou: você pode comer de tudo, mas daquele fruto você não come. E ali a serpente ludibriar ela, falou assim: o Senhor falou para você não comer, mas desse fruto, se você comer, você vai se tornar semelhante a Ele. Você vai a partir deste momento adquirir conhecimento, e ali você vai ser igual a Deus. E aquela palavra foi entrando no coração dela, e quando a palavra entra no coração, ela decide participar, fazer o que? Comer do fruto. E quando ela come do fruto, os olhos dela se abrem, e aí entra o pecado. Porque quando os nossos olhos se abrem para a carnalidade, quando os olhos dela se abrem rapidamente, ela olha para si e vê que ela se está nu. E ela vai e chama o teu esposo, oferece para ele, ele também come. E ali eles percebem que estão nu. E quando o Senhor ao tardecer aparece, eles começam a ter vergonha daquilo que eles fez. Eles se escondem da presença do Senhor, eles escutam o barulho e falam assim: o Senhor vai descer como costumadamente, Ele vai vir sobre o jardim e a gente está deste jeito aqui. Ele se cobre com as folhas e ela se esconde. Quando ele se esconde, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor aparece a eles. E quando o Senhor aparece a eles, fala: por que se esconde? E a palavra do Senhor é bem clara, a palavra entra no coração e eles falam: Senhor, como eu vou ficar diante da tua presença? Olha o jeito que eu estou. E o pecado, o primeiro sinal que ele comete entre a gente é o que? Sentir vergonha. E quando a gente sente vergonha, ao invés de a gente se aproximar de quem pode curar a ferida, de quem pode libertar do pecado, não, o pecado nos constrange a se afastar do Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que é tão forte ao coração de Eva e de Adão, que eles fogem da presença de Deus. E o pecado, ele não tem nenhum outro sintomas a não ser nos afastar da presença do Todo-Poderoso. Aleluias, glória a Deus. E quando o Senhor vai falar com eles, ali eles falam, e o Senhor falou: eu não falei para vocês não comer do fruto? Por que fizestes isto? Agora o Senhor vai ter que tirar eles do jardim, porque se eles comessem do fruto, ali eles iam se tornar pecado eternamente. Aí então o Senhor retira eles para ter uma oportunidade. E aí é onde entra o pecado no mundo. E a palavra do Senhor vai falar assim: serpente a você vai andar sobre cima do teu ventre, vai comer do pó, e vai vir um aí que vai pisar a tua cabeça, e você vai ferir o calcanhar. E ali a palavra do Senhor fala assim que o pecado entra, e quando o pecado entra, a gente começa a ver que tem vestígio do pecado, porque o pecado ele deixa sangue, mas não sangue limpo, mas sangue impuro. Aleluias, glória a Deus. E o que acontece? Ali já começa a primeira morte entre Caim e Abel. E a gente vai ver que entre os irmãos ali eles se desentendem, porque um quer oferecer o melhor e o outro não quer oferecer o melhor para o Senhor. O pecado ele nos faz entender o quê? Que a gente não precisa ofertar o de melhor ao Senhor, mas de qualquer maneira está tudo bom, está tudo certo. Ele faz nos oferecer aquilo que a gente tem de sobra, mas o Senhor não quer aquilo que a gente tem de sobra. O Senhor quer o de melhor entre eu e você para com Ele. E a palavra do Senhor, meus irmãos, ela vai dizer assim, que quando ele se mata, ali o Senhor desce, revela, fala assim: agora vai cair a minha ira sobre você. E o pecado ele vai se expandindo, mas também quando o pecado vai, a graça também vai logo atrás para alcançar aquele que quer o perdão do Todo-Poderoso. Aleluias, glória a Deus. E o que eu acho interessante aqui é que vai falar assim no verso 3 do 15: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porque este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Aí vai falar sobre apontar sobre o Messias que há de vir sobre a terra. E o que eu acho mais interessante é porque tudo vai apontar para o Todo-Poderoso.
O pecado ele entra no mundo, mas quando o pecado a gente olha para ele, tem um sinal que aponta a cura do Todo-Poderoso. O pecado ele entra, mas para o pecado tem a cura, que é o sangue puro que é derramado. E o que eu acho interessante de tudo isso é que para nos proteger, para nos livrar do pecado, ele vai vir sobre a terra. Mas antes de ele vir, vai vir todo um cenário. E ali primeiro vai começando, depois vem a iniquidade de toda a terra. E ali onde tem iniquidade, o Senhor ele decide exterminar a terra. E ali ele acha um justo, acha Noé. Aí Noé ele faz o que? Senhor, não faça isso. Aí Noé, o Senhor dá instrução a Noé: Noé, eu vou mandar o dilúvio, vou destruir a terra. Mas se você construir uma arca, você não vai morrer, a sua família não vai morrer. Ele segue a instrução do Senhor. E ali ele constrói a arca, vem o dilúvio. Aí o dilúvio que acontece tira toda a humanidade, só sobra Noé e a tua família e os animais que tinha na arca. E ali ao decorrer do tempo ele vai e entra o pecado de novo. O pecado começa a agir, porque o pecado quando ele entra, ele vem para nos derrubar. E o que significa pecado? Significa errar o alvo, significa a gente perder a intimidade com o Todo-Poderoso. O pecado ele não tem nada sequer um objetivo em tirar essa intimidade que você tem com o Senhor, em tirar essa intimidade de falar com o Pai, em tirar essa intimidade de você dobrar o joelho e clamar a Ele ao secreto e Ele te ouvir. O pecado ele nos aponta, o pecado faz a gente se afastar, o pecado faz a gente ter remorso de entrar na presença de Deus. Mas eu tenho uma notícia aqui nessa noite para você: aonde tem pecado, também tem o sangue que purifica ele. Aonde tem um pecador arrependido, tem um Todo-Poderoso para tirar este pecado e te fazer um povo puro e santo. Aleluias, glória a Deus, aleluias. E a palavra de Deus vai dizer assim, que vai se passando o tempo e a gente vai ver que o pecado vai se agravando, a gente vai se afastando. E para o pecado só precisa do Salvador. Se levantou Moisés, não conseguiu vencer o pecado. Se levantou Davi, não conseguiu vencer o pecado. Se levantou Jeremias, não conseguiu vencer o pecado. Se levantou todos os profetas, não conseguiu vencer. Mas tem um que ele veio, nasceu numa manjedoura, ele cresceu, com 33 anos ele vai à cruz do Calvário. E quando ele chega lá na cruz do Calvário, ele diz: eu vou pagar o preço. Até aqui o pecado veio, até aqui o pecado feriu o meu povo, mas a partir de hoje eu vim aqui para salvar eles. Eita, Deus Todo-Poderoso. E o que eu acho interessante é que a cruz ela nos aponta para o Todo-Poderoso. A cruz ela aponta as nossas vergonhas, porque era para nós estar no lugar dele. A cruz faz a gente sofrer o quê? A consequência do pecado, porque o pecado não podemos deixar lá na cruz. O pecado a gente não consegue carregar a cruz, mas se a gente olhar para o alvo que é Cristo, se a gente olhar para Ele, Ele vai nos instruir a vencer o pecado, Ele vai nos instruir a carregar esta cruz, porque lá no grande dia o Senhor vai falar: cadê aquela cruz que eu te entreguei? Cadê aquele dom que eu te entreguei? Aí vai vir a consequência. O pecado ele afastou, mas quem resolveu pegar a sua cruz, fazer como o Senhor diz: quer seguir a mim? Toma a tua cruz, nega a si mesmo e siga-me. O negar a si mesmo é o que? Abandonar o pecado, abandonar aquilo que afasta você, mulher, aquilo que afasta você, homem, da presença do Todo-Poderoso. Aleluias. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é que se a gente fosse pelas nossas próprias forças, se a gente fosse com as nossas próprias mãos, a gente nunca ia conseguir. A gente nunca ia conseguir vencer o pecado. Mas como eu disse, hoje é um culto de libertação. Talvez você olhe para si mesmo e não consegue vencer o teu medo, a ansiedade, não consegue vencer aquilo que te afasta de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você: para o teu pecado tem Jesus que purifica.
Talvez o inimigo olha para você e faz você sentir medo, insegurança, olhar para si e falar: eu mereço o inferno. Mas quando Satanás diz: você merece o inferno, o céu diz para você: você merece o céu. Porque o pecado, ele nos afasta do Todo-Poderoso, o pecado nos afasta de Deus, mas o Senhor nos aproxima dele. A cruz faz nos lembrar o sacrifício vivo e faz olhar para ele e querer ser semelhante a ele, dizendo: Senhor, o pecado me venceu até aqui, mas se eu não abandonar a minha cruz, se eu não abandonar a minha fé, eu vou fazer como o Senhor, eu vou olhar para o alvo, e quando chegar naquele dia, naquele grande dia, eu vou dizer: eu venci o pecado com o Senhor. Eita, porque quem carrega a cruz, ele não leva o pecado de bagagem. Porque quem leva a cruz, ele não leva a cruz sozinha. Porque a gente acha: agora eu tomei a cruz e eu vou levar sozinha. Não. Quando você automaticamente, você olha para Cristo e aceita Ele como único, suficiente Salvador, e Ele te aceita, Ele te ajuda a carregar a cruz. Mas quando a gente não aceita o Todo-Poderoso, a gente vive no pecado e a gente carrega o pecado. E o que acontece? Só tem duas escolhas: ou você carrega este pecado, ou você carrega essa distância entre o Senhor até o inferno, ou você toma esta cruz que Ele te deixou, ou você toma essas coisas que o Senhor deixou para você seguir o chamado, seguir a obediência, ter mente ao Senhor, e lá no final você entrar no reino dos céus. Aleluias. Porque só tem dois caminhos: o céu e o inferno. O inferno é para o pecado, mas o céu é para quem carrega a cruz. Talvez o inimigo olhou para você e diz assim: corta a tua cruz, larga, abre de mão. Para que carregar a cruz? Para que você fazer isso? Ele já disse isso para o teu mestre, ele já disse isso para o Senhor: você não precisa disso, você não precisa carregar a cruz. Mas quando o inimigo olhar para você, quando o inimigo dizer para você: para, abre mão do teu chamado, abre mão da tua família, faz como Jesus, olha para o céu e diz: Senhor, me dá graça, porque a tua graça me basta, porque a tua graça vai me fazer chegar até o final. Aleluias, glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, por si próprio a gente não vence o pecado, mas Ele nos ajuda. Aleluias. Noé, ele salva a tua família. José, ele livra a sua família da fome. Moisés livra o povo do Egito. A palavra de Deus vai dizer que Davi livra o povo do gigante. Ciro o Grande livra o povo de Deus da Babilônia. Mas o Todo-Poderoso livra a igreja da condenação eterna. Eita, Deus Todo-Poderoso, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, enfermidade, aquilo que separava a igreja do Todo-Poderoso. Quando Ele sobe na cruz, quando Ele sobe no madeiro, o véu é rasgado de cima a baixo, e tudo aquilo que impedia você, tudo aquilo que impedia você de buscar a Ele, de ter acesso a Ele, é rompido, e a gente começa a ter intimidade com Ele. O céu é se aberto, e a igreja agora ora e o céu se abre. Eita, Deus Todo-Poderoso, o Senhor está dizendo para a igreja: o que impede você de clamar a mim? Antigamente o véu separava eu e você. Antes você tinha que fazer de tudo para me servir e não conseguia. Mas qual é a tua desculpa agora? O véu está rasgado, o acesso ao Pai se torna livre. E quando o acesso se torna livre, a palavra de Deus vai dizer: onde tem dois reunidos em meu nome,
eita, ali eu estou presente. A palavra de Deus vai dizer que quando o Senhor ele entra, o céu se abre. Quando o povo dele está dentro da cova, ele entra na cova para ir com ele. Lembra de Pedro, estava na prisão, mas depois dos céus abertos ele ora, e o Senhor entra dentro da prisão e livra ele. Lembra de Paulo, agora ele estava perseguindo a igreja, mas depois que o céu se abre para ele, ele já não olha mais para uma pessoa como condenado, como condenada, mas ele olha: para que eu estou perseguindo este povo é livre, e ele se torna livre. O pecado ele te aprisiona, o pecado ele te afasta, mas eu tenho uma notícia do céu aqui nessa noite para você: o pecado já foi vencido lá na cruz. Então a partir de agora, a responsabilidade de buscar ele, a responsabilidade de dobrar o joelho é nossa, a responsabilidade de querer intimidade com ele é nossa. E quando o povo de Deus ele se humilha, ele se converte, a palavra de Deus vai dizer que ele ouve do alto dos céus e ele sara a sua terra. Eita, Deus Todo-Poderoso. E o que acontece? A palavra de Deus vai dizer assim, que quando o pecado ele entra, ele nos torna impuro. E quando a gente estamos distante da presença de Deus, é isso que acontece. A gente perde um interesse. E esses tempos, eu confesso aos irmãos, tem sido uma luta para buscar o Senhor. Tem sido uma prova para buscar Ele. Tem vezes que não dá nem vontade. Às vezes eu comento com a Kemily, a minha noiva, eu falo assim: tá tão difícil, parece que antes eu buscava, eu sentia mais. Parece que antes, quando eu dobrava o joelho, eu sentia. Mas sabe o que acontece? O pecado ele sempre está à porta dizendo: você não merece a graça, você não merece o céu. E quando o pecado ele oferece para você o prazer da carne, quando o pecado ele aponta para você e diz que você não merece, do lado aparece o Senhor. A cruz que você carrega, a cruz que você não abandona, chega do teu lado e diz: meu filho, eu nunca te abandonei, meu filho, eu nunca te deixei. Quando a gente abre mão do pecado, quando a gente toma a cruz, não é nós que carrega a cruz, mas é o Todo-Poderoso que nos carrega até o final. Eita, Deus Todo-Poderoso. E eu confesso para os irmãos, tem vezes que eu estou em casa, eu falo: Senhor, me ajuda a sentir a Tua presença, Senhor, me ajuda, Senhor. E parece que é tão difícil. Tem vezes que para o crente parece que ele está no deserto tão grande que nem as lágrimas resolve. Parece que o céu está fechado, o Senhor não quer escutar. Mas eu tenho uma notícia para você: Ele nunca saiu do teu lado, Ele nunca te abandonou, Ele nunca abriu mão de você. Talvez você não está escutando Ele, mas se você olhar para você, você vai olhar o testemunho vivo e você vai dizer: Ele não me abandonou, porque se eu estou de pé até hoje, foi porque a graça do Senhor me alcançou. Eita, Deus Todo-Poderoso. E às vezes eu falo assim: Senhor, parece que o Senhor não quer falar comigo. Aí eu começo a ver aquilo que o Senhor faz em minha vida. Quando o inimigo quer apontar você, dizer que o Senhor não quer falar com você, começa a olhar para você mesmo, para o seu testemunho, e você vai perceber que o Senhor fala mais com você do que você imagina. E esses dias eu estava lá em casa e recebi uma notícia. Um certo amigo meu, chamado por nome de Dyson, ele falou assim: ele estava lá na empresa, eu trabalhava, hoje eu fui transferido, mas eu trabalhava num certo lugar. E aí ele falou assim: ó, eu queria mudar de emprego, aqui tá tão difícil as coisas, eu queria mudar de emprego. Você não consegue orar para Deus abrir a porta para mim, não? E Deus tinha acabado de colocar no meu coração para abrir o círculo de oração. Aí eu falei: rapaz, vai ser agora. Aí nós tínhamos ido no primeiro culto do círculo de oração. Aí eu falei assim: você tem fé que eu vou orar e Deus vai abrir a porta para você? Ele falou: tenho. Eu falei: se ele tem fé, eu também tenho, Senhor. Aí eu falei: então eu vou orar. Então você crê? Eu vou orar e Deus vai abrir a porta. Aí eu falei assim: então tá bom. Aí vim para quarta-feira, foi numa terça. Na quarta eu vim para a igreja e falei: Senhor, visita o Dyson, Senhor, alcança ele, abre a porta para ele, Senhor, visita ele lá. E ali eu orei. Aí quando foi no próximo plantão, eu cheguei lá e ele falou assim: você orou para mim, né? Eu falei: eu orei porque apareceu 4 vagas de emprego para mim. Eu falei: meu Deus do céu. Aí ele falou:
mas nenhuma do que apareceu foi agradável a mim. Eu falei, você tem fé de orar e Deus abrir a porta que você quer? Ele falou, eu tenho fé. E parece que Deus tinha dado uma fé para mim, que eu estava com a fé naquele dia. Eu falei, eu vou colocar no círculo de oração e vou testemunhar que Deus vai abrir a porta para você. Tá bom, você crê? Creio. E nisso, ali no decorrer do dia que ele falou isso, aí chegou uma certa moça lá que trabalhava com nós e falou assim, João, posso falar com você? Eu falei, hoje pode falar. O que aconteceu? Achei que tinha acontecido alguma coisa, né? Falei, já, o que eu fiz de errado, Jesus? Vai mandar eu embora agora. Aí ela chegou lá, o Daício me contou que você orou e apareceu 4 vagas de emprego. Você consegue orar para mim também? Coloca meu nome na oração. Aí eu falei, eu creio. Você crê que Deus vai abrir a porta para você também? Eu creio, então eu vou colocar na oração. Aí eu fui e falei assim, tá bom. Coloquei na oração. E esses dias agora foi passando o tempo, eu fui transferido. Eu falei, meu Deus do céu, eu estava com uma fé danada e não aconteceu foi nada. Parece que o céu estava fechado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, só é coisa de crente, profetizar no meio do vale. Aí eu falei, tá bom. Aí foi passando os dias, sempre mantendo contato com ele. Aí ele foi e falou assim pra mim, esses dias, e aí varão, como você tá? Eu falei, tô bem, graças a Deus. E você, como tá as coisas aí? Eu não tô mais lá não, pedi as contas. Falei, eita, o que aconteceu? Lembra aquela porta que você orou pra mim abrir? Aquela específica? Falei, lembro. Ele falou assim, Deus abriu lá aquela porta lá pra mim. Você orou, né? Eu falei, eu orei. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que quando a gente pensa que a gente está fraco, a Bíblia aponta, é aí que você está forte. Quando a gente olha para a gente mesmo e diz assim, eu sou alguma coisa, é aí que Deus nos abate. Mas quando a gente olha para a nossa pecaminosidade, a nossa falha, e olha para Cristo e fala assim, agora eu entendi o porquê eu cheguei até aqui. Não foi porque eu sou bom, não foi pelas minhas forças, mas foi porque há 2000 anos atrás Ele subiu no madeiro, Ele se pendurou no madeiro, e ao terceiro dia ressuscitou, para que hoje eu e você pudéssemos ter essa oportunidade. Aleluias. Aí você vai dizer, o que tem a ver esse testemunho com a libertação? Tudo. Por que tudo, irmão? Porque o que acontece? Só consegue orar por alguém quem é liberto. Só consegue testemunhar liberdade para alguém, para quem já um dia foi liberto. Um dia eu já fui escravo do pecado, um dia eu vivia lá no pecado. E sabe o que acontece quando eu vivia lá no mundo? Eu também não tinha uma porta de emprego, eu também não tinha um trabalho, eu também não tinha condição nenhuma. Mas quando eu levantei a minha mão, o Senhor diz, a partir de hoje eu mudo a história da sua vida. Aleluias. A sua oração tem poder. A sua oração tem poder. Eita. Talvez você olhe e fale assim, mas tem poder porque eu estou orando. Não, mas é o que você carrega aí dentro de você. É aquilo que você carrega. A palavra vai apontar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que quando Ele vive dentro de nós, quando Ele entra e faz morada, colocar a mão sobre o enfermo, ele será curado. Eita, Deus poderoso. Você vai entrar em lugares e ali onde está morte, você profetiza a vida e lá age vida. Você entra dentro do hospital, você ora por cura e Deus cura. Não é porque você é bom, não é porque você é bom, é porque você é pecador. Mas um dia a graça te alcançou. A graça um dia bateu nessa porta, ela entrou e fez morada dentro de você. Eita, não é porque somos bons. Moisés tentou, Noé tentou, Davi tentou, Sírio tentou. Todos eles tentaram com as suas mãos, mas nenhum conseguiu. Mas ele desceu do alto dos céus, fez semelhante aos homens. Ele veio, nasceu numa manjedoura. Muitos achou que ele seria nascer no palácio, ele nasceu numa manjedoura. Quando alguém olhava para ele e falou assim, Jesus, pode vir alguma coisa boa de lá?
Aí ele vai crescendo, o menino vai crescendo. Parece que eu vou vendo ele crescendo. Com 30 anos inicia o seu ministério. Aí ele começa a curar, ele começa a falar da palavra. Alguém olha para ele, vamos prender ele. Ele está falando palavra de vida, porque só quer prender quem fala de Deus, quem está preso ainda. Mas eu profetizo, profetiza na vida dele que vai ser liberto também. Aí a palavra do Senhor vai dizendo que ele vai crescendo, ele vai fazendo o teu ministério. E aí aquilo que ninguém nunca conseguiu, ele vai na cruz do Calvário e fala assim: Pai, está consumado. Eita! Aquilo que as nossas mãos, aquilo que nossos pés não conseguiu fazer, ele desceu, ele pagou nossos preços, ele pagou o preço na cruz. E hoje a gente tem esta oportunidade. Então quando você pensar em parar, olha para a cruz. Quando você pensar em desistir, olha para a cruz. Quando o inimigo oferecer alguma coisa para você distanciar do teu chamado, olha para a cruz. Porque a cruz vai apontar para você e vai dizer: você não merece, mas ele pagou o preço por você. Você merecia o pecado, o inferno, mas ele falou: não, você merece o céu e se assentar à mesa comigo. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Sabe por que Satanás, ele fala tanto de aprisionar? Porque Satanás, ele fala tanto em levar a pessoa para o inferno? É porque um dia ele foi livre, mas quando ele rejeitou a graça, ele foi para o inferno, a condenação. Sabe por que ele tem tanto ódio da tua vida, irmã? Sabe por que ele tem tanto ódio da tua vida, irmão? Porque ele nasceu na graça e foi para o inferno. Você nasceu no pecado, mas vai para a graça com Jesus. Não abre mão da tua cruz, irmã. Não abre mão da tua cruz, irmão. O pecado pode bater a porta, mas se você orar, o acesso ao Pai ainda está livre. Ele vai te ajudar a vencer o pecado, porque a palavra de Deus é bem clara. O único que nos ajuda a vencer o pecado é Ele. Então se você está com dificuldade, se você está pensando que você não vai conseguir, se você orar ao Pai, Ele vai escutar a tua oração. Ah, irmão, eu não sei o que orar, eu não sei o que fazer. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que está no secreto. Ah, mas eu não sei o que eu vou orar lá no secreto. Chegue e seja sincero: Pai, não estou conseguindo. Senhor, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo buscar. E quando você menos esperar, você vai se levantar. E quando você se levantar, olha para si mesmo e não olha com um olhar de que eu sou bom, de que eu estou em pé porque eu mereço, não. Mas olha para Ele e diz: se eu estou de pé até hoje, é porque o Senhor me prometeu e me deu graça. Aleluias. Deus Todo-Poderoso. E na onde eu quero chegar com esta mensagem? Lembra que eu disse no início da mensagem que eu iria falar sobre o pecado, a libertação? Para a libertação tem que ter pecado, mas para a libertação do pecado tem que ter Jesus. E na onde o Senhor está querendo levar a igreja nesta noite? O que impede você de fazer a minha obra? O que impede você de seguir o meu chamado? Olha para você, cadê as correntes? Cadê aquilo que te aprisionava? Eu já libertei. Aquilo que te fazia voltar para trás, aquilo que te impedia, eu já paguei o preço. Mas e você, o que tem feito agora que está livre? O que a gente está fazendo agora que estamos livres? A gente está querendo voltar para a prisão, ou a gente está querendo seguir o caminho que Cristo nos preparou? Eita, Deus Todo-Poderoso. É noite da gente olhar para as nossas mãos e falar: as minhas mãos são ungidas para o Senhor, a minha boca é ungida para o Senhor, os meus pés são ungidos para o Senhor. E aonde eu chegar eu vou anunciar esta liberdade. Aonde eu chegar eu vou anunciar essa graça. Deus poderoso, o que você tem feito com essa graça, com essa liberdade? Você tem olhado para uma pessoa que está aprisionada e tem falado: vai morrer no pecado, vai morrer na injustiça? Você tem olhado com os olhos que Satanás tem olhado da condenação, ou você tem olhado com os olhos de Cristo?
Se para mim tem oportunidade, para esta alma também tem. Se eu fui liberto, ele também pode ser liberto. Então a partir de hoje, começa a olhar diferente e falar: Senhor, o Senhor me chamou para fazer o quê? Para libertar almas do cativeiro, para libertar a vida das garras de Satanás, porque eu já estou livre, e o Senhor me preparou o céu. Então aquela alma também merece o céu. Do mesmo sangue que foi derramado por você, o mesmo sangue que foi derramado por você, também foi derramado pelaquela vida. Então está na hora da igreja se levantar, porque aquilo que nos aprisionava já caiu por terra. E o que acontece quando a igreja se levanta? Pedro, ele se coloca de pé e diz: um dia eu já fui pecador, mas quando esse Jesus chegou, ele me deu graça, ele me levantou. E se hoje eu estou pregando a palavra para vocês, é porque um dia ele me alcançou. Mais de 3.000 almas vai aos pés de Jesus. Paulo, ele perseguia a igreja, mas quando ele se encontra com a liberdade e com a graça, ele fala: eu não vou perseguir a igreja, mas eu vou virar a igreja e vou ganhar estas almas. Paulo, o maior implantador de igreja. Aleluias. Se a gente olhar para os patriarcas, se a gente olhar para os heróis da fé, eles olharam e falaram: eu vou ser diferente. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser diferente. Não queira ser normal. Quem te chamou para viver o sobrenatural. Então é noite de se levantar, porque ninguém está preso. É noite de se colocar de pé, porque quem te chamou é fiel para cumprir. É noite de se levantar e cumprir a chamada do Senhor. Aleluias. Então sai daqui nesta noite com esta palavra: eu estou livre, quem me chamou é livre. Então vou pregar o mundo afora que tem alguém que liberta. A mensagem da igreja não pode ser outra a não ser: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza. A mensagem da igreja para o mundo é: sai do pecado e vem para a graça, porque o pecado sofre eternamente, mas a graça desfruta de uma paz infindável. Aleluias. Eu queria